do Senhor. Convidamos a igreja do Senhor da terra, fazendo oração. Glória a Jesus, maravilhoso Deus, Pai que está nos céus. Neste momento, glorioso e eterno, queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, por esta noite que estamos em tua casa, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando e falando com a sua igreja, com o seu povo, Senhor, também abençoando, Senhor da glória, todos aqueles que não puderam chegar na tua casa, nosso pastor, continua dando cooperação, Senhor, desses olhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, orar. O Senhor Gilberto, louvar a Deus, em nome do Senhor Jesus nesta noite. Senhor, escutar a glória do Senhor. Saúdo também na igreja do Pai Silva, como me orienta o presbítero João. Nós vamos estar louvando o Senhor Jesus. 106. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça me faça reduzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, transmutento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida que para nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste Pai. Aleluia. Vamos louvar aí com 423. Jesus, preciso mais de amor, Rio de Deus em meu coração, da compaixão tu és o Senhor, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu amor verás. Sei que estás pronto para me valer, de ti preciso mais. Jesus, preciso mais de poder, dono eterno,
preciso mais. Jesus, preciso mais de me dar, com humildade e submissão, tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais, de ti preciso mais, da graça eficaz, sei que tu queres me conceder, de ti preciso mais. Jesus, preciso mais de ouvir no meu silêncio a voz de amor, que dá vigor pra eu te servir, de ti preciso mais, de ti preciso mais, a tua voz verás, no meu silêncio sempre atender, de ti preciso mais. Jesus, preciso mais comunhão, contigo estar em santo labor, esplendor, transfiguração, de ti preciso mais, de ti preciso mais, transformação verás, a tua face eu quero ter, de ti preciso mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar Ele com mais um hino. 505. Glória. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus gritos um banquete são banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor lindão também, me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, ensinam e guiam e trazem a luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-lhe valor, afastam do meu coração os mares e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. Aleluia. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam e guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alimentará. Minha alma
assim me chama pra cear. Aleluia. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam e guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror, em que eu perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Glória a Jesus. Glória seja dada a glória a Deus. Amém. Amado, graças a Deus por tudo que o Senhor tem concedido. Convidamos a igreja do Senhor para a terra, lemos a palavra de Deus, palavra bem conhecida que está no livro de Mateus, Evangelho escreveu Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, do Evangelho escreveu Mateus, palavra bem conhecida, creio, da igreja do Senhor. Aleluia. Mas, uma palavra que fala nos corações. Versículo 24. Capítulo 13, versículo 24, em diante Deus diz: propõe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o inimigo e o semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo, o pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E o servo lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao cepeiro: colhei primeiro o joio e atalho em molho para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. Queremos orar, irmãos, por esta palavra, incluindo o nosso pastor, para que Deus continue abençoando ele, recuperando. Também parando por doente, do presbítero Daniel, também por Evanildo, por Prima, também por Raquel, e também por todos os irmãos que estão enfermos. Nós iremos incluir nesta oração, crendo que Deus vai dar vitória a todos, porque Deus é grande. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno, Senhor, meu Deus, te agradecer por esta palavra, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria a cada um de nós, que possamos compreender, entender e obedecer a tua palavra. Pai, eu bendigo a todos que estão
Deus inteiro, Senhor da glória, estende as tuas mãos fazendo maravilha. Nós te pedimos as tuas bênçãos nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja poderia sentar. Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos nesse trabalho, creio que o Senhor Jesus, com certeza, Ele sempre tem uma palavra para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar o trabalho para o nosso irmão, o trabalho, ele está bem mais possível para fazer o trabalho que ele faz, e aí nós seremos de tudo de meta, ele vai conseguir o trabalho do Senhor, e nós vamos continuando dando glória ao nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, né, irmã da igreja? Agradecido ao Senhor por nós estarmos aqui nesta noite, pelo nosso pastor, né? E a cirurgia, que Deus possa abençoar ele, e uma boa recuperação. E nós estamos aqui nesta noite, né? O presbítero Dom João está aqui conosco, estamos aqui, e assim nós vamos dando continuidade no trabalho do Senhor. Hoje como é um trabalho de ensino, né? Que Deus venha abençoar cada um de nós que estamos aqui, aos que vão ouvir, aos que vão dar uma palavra que seja sempre dirigido pelo Espírito Santo, né? E nós não podemos fazer nada, mas o Espírito Santo do Senhor é aquele que pode capacitar a gente falar com a alma da parte do Senhor Jesus Cristo, né? E também aos internautas aí no canal do nosso irmão Alex Serafim, né? Onde alguém estiver assistindo, que sejam agraciados nesta noite através da palavra, no trabalho de ensino, e que Deus possa abençoar. Em alguma parte alguém pode acessar, né? E pode ouvir a palavra do Senhor, né? E a obra do Senhor é assim, né? Que Deus em Cristo possa abençoar. Nosso irmão Alex está com a oportunidade nesta noite para trazer a palavra para a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor continue em espírito de oração para que Deus venha falar a cada um desta noite. Amado Jesus. Glória a Deus. Estamos em nome da Santa Glória do Pai do Senhor. Vamos ainda dirigir Gilberto, nós queremos trazer algo da palavra de Deus. Desde já estou feliz na presença do presbítero, João Liberado, e sua família, e a igreja se alegra. Né? Também apresentamos o nosso pastor José Maria, para o Senhor de saúde. E que nesta noite a gente possa se alegrar no Senhor, se alegrar na sua presença, de uma maneira especial. Eu creio que ele se alegra através da palavra de Deus. Eu creio que ele é fortalecido através do poder de Deus. Serei breve em minhas palavras. Bom, Jesus. E creio que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós nesta noite. Noite de bênção, noite de culto de ensino. E é bom quando aprendemos da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é que fortalece o homem. A palavra de Deus é que levanta o homem. A palavra de Deus é que salva o homem de todo o pecado. Então, não é diferente nesta noite. Estamos se alegrando. E como o irmão Gilberto dessa conosco noite, nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, levando o curso de doutrina para o Brasil
e para o resto do mundo. Ou seja, nós estamos simultaneamente no Instagram, também no YouTube, levando esse pouco de doutrina para vidas aí fora que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam sentir Deus operar de uma maneira especial. Eu creio que Deus tem algo para cada um de nós nesta noite. Deus é aquele que fortalece o homem e dá vitória. Vamos fazer uma breve reflexão em Josué capítulo 1, aonde Deus fala a Josué e o anima, e anima ele. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que darei. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, firmemente nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforço-te, tenho ânimo, não pare nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Meus amados irmãos, já entrando no texto, entrando na palavra do Senhor nesta noite, nós vemos que Deus fala com Josué de uma maneira especial. Moisés é morto. Moisés, servo de Deus, é morto. Deus agora prepara Josué para que ele guie o seu povo para a terra prometida. E quando olhamos para o texto, nós vemos que nos deparamos com Josué auxiliar, chegar no amigo de Moisés durante a peregrinação do deserto. Nós vemos que desde o início, aleluia, louvado seja Deus, Moisés teve alguém do lado dele auxiliando, prestando atenção, observando, aleluia. E Josué viu que Deus sempre foi na vida de Moisés. Deus encoraja Moisés de uma maneira tão grande, tão próxima, prosperando na sua caminhada, prosperando no seu caminho, fortalecendo espiritualmente, mostrando que Deus é na vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele sempre atento a observar. E quando olhamos, aleluia, para o versículo de número 2, nós vemos Deus falando abertamente: Moisés, meu servo, é morto. E agora? Agora Deus começa a falar com Josué, aleluia, louvado seja Deus, que Moisés, servo dele, está morto. E agora ele vai preparar Josué para a caminhada, para guerrear.
E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a primeira coisa que Deus diz a Josué é que ele se levantasse. Levanta-te, Josué. Há muitas pessoas, há muitos, aleluia, nos tempos que nós vivemos, que estão caídos, que já não buscam mais a presença de Deus, que já não, aleluia, adoram como antigamente, que já não buscam o Senhor na sua simplicidade. Nós vemos que Deus operou milagre no passado, Deus opera no presente, nosso Deus não muda e não mudará. E olhando, aleluia, para o texto, olhando em outras palavras, aleluia, louvado seja Deus, Deus levanta ele e ordena a Josué a passar este Jordão. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus, ele quando ordena alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele encoraja de uma maneira especial. Tanto o povo, tantos filhos de Israel, aleluia, louvado seja Deus, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amado Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Além de levantar agora Josué, aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho para o livro de Josué, eu me deparo com um guerreiro, eu me deparo com alguém, aleluia, que Deus chamou para a obra, aleluia, ele estava ali, aleluia, esperando a oportunidade certa, aleluia, de guiar o rebanho. E Deus agora começa a encorajar ele de uma maneira especial. Todo lugar, aleluia, que pisar a planta do vosso pé, aleluia, que tenho dado, como eu disse a Moisés, meu, aleluia, louvado seja Deus. Deus encoraja Josué de uma maneira tão grande que as promessas que Moisés tinha, elas agora passaram a Josué. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que Deus começa a mostrar a ele, aleluia, como será a caminhada, desde o deserto, desde o Nilo até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso Deus. Deus encoraja Josué e diz, eu estou contigo, Josué, na peleja você vai vencer. Eu não te levantei à toa, aleluia, eu não te levantei de qualquer jeito, porque sempre observei o que você estava fazendo. Deus, quando levanta, ele observa, aleluia, ele faz o preparo, aleluia, havia um preparo de Josué, aleluia, para substituir Moisés, e ali não era à toa que Deus iria dar a Josué promessas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, aleluia, louvado seja Deus, sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Quando Deus levanta, aleluia, para levantar um homem, aleluia, para levantar um pastor, aleluia, para levantar um servo, ele encoraja de uma maneira especial, ele mostra que as promessas do passado, elas não ficam para trás, elas se renovam, aleluia, como o amanhã. Amado Jesus. Agora, Josué, esforço. Meus irmãos, tem tantas pessoas que nasceram no berço do Evangelho e hoje estão fracos espiritualmente porque não se esforçam, aleluia, para buscar a Deus. Josué tem ano, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei que a seus pés lhe darei. Deus encoraja Josué de uma maneira especial e grande, aleluia, para que ele se esforçasse, para que ele tivesse ânimo, aleluia, porque Deus iria prosperar na vida dele, porque como eu fui com Moisés, assim serei contigo, Josué, não te deixarei, nem tampouco te desampararei. Deus, ele não desampara aquele que faz a sua vontade. Deus, ele não desampara aquele que foi chamado para o ministério. Aleluia, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo passando por problema, por dificuldade, o Senhor diz, vai na tua pequena, aleluia, força, que eu vou te guiando. Aleluia, Josué,
era guiado por Deus para vencer. Versículo 7. Amado Jesus. Então somente esforça-te e tem boa ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Glória a Deus. Olha, Josué, Amado eu Jesus. fiz promessa a você. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falei que você se esforçasse. Eu falei que você tivesse boa ânimo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falei, aleluia, louvado seja Deus, que faria você prosperar. Aleluia, eu falei que não te deixaria. Aleluia, louvado seja Deus. Mas tem uma coisa, que diante da caminhada, aleluia, você não se desvie do alvo. Qual é o alvo? O caminho. Qual é o caminho? É Jesus Cristo de Nazaré. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga em frente. Tem muitas pessoas nos últimos tempos olhando para a direita, olhando para a esquerda e esquecendo de olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. E por isso tem muitas pessoas espiritualmente que estão perecendo. Filha banaço, perecendo, porque está faltando espiritualidade, está faltando descer a casa dormindo, aleluia, está desviando o foco da palavra, o foco do Evangelho. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Amado Jesus. Olha, Josué, você tem a palavra, você tem os estatutos, você tem a lei. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, Josué, a lei está aí. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o último versículo, aleluia, finalizando neste mundo. É bom nós termos é bom nós saber que Deus está nos guiando no caminho, aleluia, da verdade. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Jesus. Aleluia. Nem te espante, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você tem um Deus diferente. Aonde você está, Ele está. O salmista disse: aonde eu estiver, o Senhor está. Não te mandei, eu esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus encorajou Josué para guiar o povo, aleluia, louvado seja Deus, ao alvo. Não perca o alvo nesta noite, não perca a esperança, aleluia, esteja atento a ouvir e observar Deus falar através da palavra. Muitas das vezes a palavra bate, muitas das vezes a palavra, aleluia, machuca, mas é para o seu aprendizado lá no frente. Josué ficou sempre observando, aleluia, o que Moisés fazia. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ele era um auxiliar chegado de Moisés, aleluia, na caminhada. E na caminhada nós possamos ser observantes, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, porque as promessas que Deus fez, obrigado. Porque as promessas que Deus fez na vida de Josué, aleluia, Ele faz na tua vida. Deus amado, nos últimos tempos, falando está difícil.
Nós vemos, aleluia, a guerra que está acontecendo. Nós vemos cada vez mais ali países entrando no conflito ali entre Israel, Estados Unidos e Irã. Nós vemos ali, aleluia, que Israel está sendo bombardeado. Você veja, se você observar atentamente o que está acontecendo nos dias atuais, Aleluia. está cada vez mais próximo da vinda de Jesus. Está cada vez mais próximo, aleluia, dele vir buscar a sua igreja. E ainda que ninguém for contra Israel. Nós vemos que a luta ali é grande, há derramamento de sangue, há muitas pessoas inocentes morrendo, mas nós vemos ali, aleluia, que é profecias bíblicas se cumprindo. Aleluia. Que eu e que você nunca perca a esperança e a fé depositada em Deus. Que a nossa caminhada seja para frente. Você viu? Josué, olha Josué, nem te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas vá pelo alto, pelo caminho. Nós somos instruídos pela palavra, nós somos instruídos pelo Evangelho. Como Deus levantou Josué, Deus pode levantar homens e mulheres guerreiras para vencerem através da palavra, porque as promessas de Deus, elas se cumprem na vida daquele que crê, na vida daquele que apresenta as suas causas a Ele. Como Josué, guerreiro, vitorioso, lutador, não negou a fé. Ele recebeu de Deus encorajamento espiritual de ir adiante, de vencer. Assim é cada um de nós, que diante das nossas batalhas cotidianas, todos os dias nós temos que dizer: Senhor, como o Senhor fez na vida de Josué, encorajando e fazendo promessa a Ele, faça na minha vida, porque sem o Senhor eu não poderei chegar lá. E assim eu dou essa oportunidade em nome de Jesus. Amado Jesus, Deus é Deus. Glória a Deus. Amado Jesus, Deus é grande. Em nome de Jesus. Amém, maravilhoso. Dar continuidade no trabalho do Senhor Cristo, sempre alegre com a palavra de ânimo. É uma palavra de ânimo para nós cada dia mais se aproximar do Senhor Jesus. Deus é Deus. Porque nós não temos morada eterna aqui, né? Nós estamos apenas passando algum tempo aqui nessa terra e nós temos mais que ter bom ânimo e avançar para o alvo que nos espera, que é Jesus de Nazaré. Esta é a esperança do povo de Deus, esta é a alegria do povo de Deus de saber Amado que um dia Jesus, glória a Jesus. nós Aleluia. vamos morar em uma cidade que não vai haver conflito, não vai haver guerra, não vai haver alguém tirando alguém de tempo, desejando mal para alguém, porque eu me alegro que lá o Senhor enxugará toda lágrima. Aleluia. Esta é a minha esperança, esta é a esperança da igreja do Senhor nesta noite, né, irmãos? Então nós vamos continuar firmes, caminhando, né, na presença de Deus. Aleluia. Deixar os versículos que se encontram em Romanos, passagem também maravilhosa, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz a palavra do Senhor: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das
armas da luz. Andemos honestamente como Amado Jesus. vivia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. Aqui também uma palavra como nós devemos andar na presença de Deus. Amém? O apóstolo Paulo fazia um advertimento também para a igreja do Senhor, ali em Romanos, aonde Paulo aqui ele aqui despertava os irmãos sobre a volta de Cristo, né? Sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, para levar para os céus os fiéis da igreja, daqueles que fazem a vontade do Senhor, Aleluia. daqueles que querem morar no céu, louvado seja o nome do Senhor, daqueles que estão dia após dia na sua jornada cristã, aguardando a bem-aventurada volta de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala que a noite é passada, né? E o dia é chegado. Então, vamos dizer que a noite é passada para algumas coisas que não agradam ao Senhor, para coisas que ficou para trás. E o dia é chegado porque agora nós estamos andando na presença de Jesus. Amém? Quando nós estamos andando na presença de Jesus, o que é que nós temos que fazer? Rejeitemos as obras das trevas. Nós como luz, nós como sal da terra e luz do mundo, nós temos que procurar dia após dia sempre aborrecer as obras das trevas, porque as obras das trevas, elas são coisas malignas que não edificam a alma do crente, do povo de Deus. O povo de Deus tem que andar rejeitando as obras das trevas e revestindo-nos das armas da luz. A palavra de Deus, a palavra de Deus é o manual maravilhoso para mim e para você, para que cada dia mais nós vamos melhorando. Aleluia. Nós sempre que estamos na casa de Deus, vem palavra para a nossa alma, para a edificação da nossa alma, para que nós venhamos caminhar no caminho santo, diante da luz, porque o apóstolo Paulo aqui despertava os irmãos ali, que eles viessem andar, né, diante da luz, porque a noite é passada e o dia é chegado, glória seja da luz. E que nós agora possamos andar em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida é o povo de Deus. Onde é que quem anda nas trevas vai andar em novidade de vida? Vai andar em novidade, né, dos costumes do mundo, das coisas que lhe agradam, mas o povo de Deus é diferente. Eles agora andam em novidade de vida diante da luz da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é ela que nos mostra o caminho do céu, o caminho que nos conduz para a vida eterna, ao lado da pessoa bendita de Jesus. Amém? Eu quero morar com meu Salvador Jesus Cristo. Eu creio que a igreja do Senhor que está aqui nesta noite quer morar com Jesus Cristo, porque a nossa vida aqui é passageira, porque nós sabemos que uma hora tudo vai passar. Amém? Então, meus irmãos, o apóstolo aqui também advertia sobre o nosso caminhar, sobre o nosso andar, que nós temos que agora andar, né? Revestindo diante das armas da luz, andemos agora honestamente. O crente tem que andar honestamente, né? O crente ele tem que ser exemplo por onde ele andar, para que ninguém venha lhe apontar como um crente, né, que está na igreja, está glorificando a Deus, mas que ao sair da igreja ele venha fazer coisas que
que não agradam ao Senhor. Então nós temos que ser um povo honesto, um povo que anda em novidade de vida, que alguém possa olhar para mim e que alguém possa olhar para você e dizer: aquele ali é crente, aquele ali é um servo de Deus. Quando nós andamos em novidade de vida, fazendo a vontade de Deus, sempre tem alguém que vai nos respeitar, né? Tem alguém que, em certas ocasiões, vai lhe zombar, vai lhe chamar de irmão com certa, né, com certa, vamos dizer, desfazimento, mas tem pessoas que vão olhar para você com respeito, porque você é aquele que faz a vontade de Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui advertia para que os irmãos andassem agora honestamente, né? Como de dia. Quem anda honestamente está andando de dia. E esse dia aqui quer dizer o quê? É o dia que nós estamos andando na presença de Jesus. Aleluia. É o dia que nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, aguardando a volta de Cristo Jesus, para que nós venhamos morar na cidade santa que nos espera. Amém? Então o crente ele não pode, quando ele anda de dia, quando ele anda diante da luz da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele é um crente que procura obedecer às regras da Bíblia Sagrada. Amém? Ele não vai andar em notaria, nem em bebedeira, ele não vai andar em desonestidade, em corrupção, em contenda, em inveja. O crente não tem isso. Quando o crente ele quer morar no céu, ele não vai andar nesse tipo de coisa, né? Glória seja dada ao Senhor, né? O crente ele não pode ter, não pode haver contenda dele, não pode haver inveja dele, né? Porque ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus, e quando nós vamos aprendendo o que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós vamos esquecendo de tanta coisa ruim, vamos deixando tanta coisa que não agrada ao Senhor Jesus Cristo para lá, e o nosso alvo é só Jesus. A nossa esperança é só Jesus. Glória seja dada ao Senhor, amém? Eu não posso ser um crente, né, que venha andar em desonestidade, que venha fazer coisas que não desagradem ao meu Senhor, mas que eu possa agora estar revestido nas armas da luz, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Se eu ver um irmão meu prosperando, eu tenho mais a que dizer: Senhor, abençoe cada vez mais, porque é o Senhor que está abençoando ele. Não o crente que vinha sentir inveja de crente, ele não é aquele que está andando de dia. Amém? O crente que anda de dia, que anda diante da luz da palavra, ele faz a diferença em tudo. Amém? Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, a nossa alegria é Jesus. A alegria do povo de Deus é Jesus. Amém? O nosso bem maior, o nosso presente maior em cima dessa terra aqui, não é ter muita riqueza, não é ser, né, próximo de tantas e tantas coisas, mas sim Jesus, porque o que nós conseguimos aqui sirva para nós, aleluia, para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção e agradecendo a Deus, não para que venhamos colocar todas as coisas da terra acima de Jesus, não, né? Porque tudo vai ficar aí. Quantas e quantas pessoas que granjeiam o mundo inteiro, né? Tem tantas e quantas riquezas, mas tudo vai ficar e não vai levar nada. Mas para nós, a nossa maior riqueza se chama Jesus. A minha maior riqueza, a sua maior riqueza é Jesus, porque um dia Ele nos chamou diante de uma tão grande multidão que não quer nada com o Senhor Jesus Cristo, e Ele achou graça em mim, e Ele achou graça em você, e através da mensagem dEle, estamos nós aqui neste lugar santo, neste lugar maravilhoso. Não é para tanta gente, mas é para o povo de Deus. Glória a Deus. Então que Deus em Cristo venha abençoar a igreja do Senhor. E no versículo de número 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e não tenhais cuidado da carne e nem suas concupiscências. Sim, glória seja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Que conselho maravilhoso!
Então, o crente tem que cada dia mais estar revestindo dessa armadura de Cristo, estar cada dia mais se alimentando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, como já foi dito nesta noite, né? Que nós possamos cada dia mais meditar na palavra de Deus, porque quem medita na palavra de Deus alimenta a esperança. E em qualquer momento o Senhor Jesus Cristo está descendo com o seu poder e grande glória para buscar o povo santo, o povo que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então revestimos do Senhor Jesus Cristo. Que conselho maravilhoso! Revestimos dele, amém? Porque quem está se revestindo de Jesus, quem está se alimentando da palavra de Deus, quem tem prazer em glorificar Jesus, de buscar a Jesus, ele está num bom caminho. E este bom caminho é aquele que vai nos levar ao céu. Amém? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Que nós possamos fazer a vontade daquele que nos tirou das trevas, do lamaçal, daquilo que não agradava a Ele, que nos colocou diante da luz da palavra de Deus. Amém? Então, fique nesta noite, a palavra que Deus tem lançado aqui nesta noite, que sirva de despertamento para nós. Amém? E o trabalho aqui é de 1h30, faltam 5 minutos para as 8, nós vamos orar pelas contribuições. Depois, o presbítero João dá continuidade no trabalho do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pelas contribuições. Oremos, maravilhoso Deus e grandioso Pai, abençoa nesta noite, Senhor, os teus servos, aos quais podem contribuir na tua obra nesta noite, também como aqueles que não podem contribuir, mas que o Senhor venha abençoar cada um. O teu servo que fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa, em nome de Jesus, e amém. Nós vamos louvar o Senhor Jesus. Hino de número 490. Ou na verdade é o 394. É o 394. E em sua mão ao arado já pois constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com voz e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior.
você vai desfrutar a perfeita paz. Deus em Cristo abençoe o trabalho permanece nos presbíteros de João, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, já fiz palavra que o Senhor Jesus tem concedido no nosso coração. Eu estava meditando e pensando como é importante nós prestar atenção no trabalho do Senhor. Vemos a obra de Deus, a direção da igreja. Isso é uma das primeiras palavras que ouvimos, que Deus tinha preparado aquele homem porque foi um homem talentoso, né? Josué foi um homem talentoso. Talentoso que eu digo, atento, ó. Tudo que Moisés estava fazendo, Josué estava assim. Estava assim. Quando Moisés estava sofrendo alguns apertos, Josué estava assim, e agora? Como é que ele vai resolver? Ele via como ele resolver, via Deus resolvendo a situação, e isso ajudou muito a caminhada de Josué. Eu sempre digo ali na igreja, em Betel, digo para as irmãs, porque são mais as irmãs que estão ali, são poucos irmãos, e eu sempre digo, irmãos, nós não somos de ferro. Nós não somos de ferro, nós somos de carne, osso e sangue, no peito de barro, para saber que nós quebra. Não é? Nós quebra. Então, eu sempre digo ali, não preste muita atenção à palavra de Deus, a tudo que acontece na igreja de Cristo, porque vai chegar dia que a diligência de oração não vai poder chegar. Quem vai chegar? Você. Às vezes a diligência não vai chegar. Quem vai chegar? Você. Porque você prestou atenção como fazia o trabalho e como realizava a obra. Vai ter dia que o irmão João não vai chegar nesta casa. Quem vai fazer? Você. E se você estiver prestando atenção, a obra de Deus vai ser feita e bem feita, Deus vai ajudar e abençoar o trabalho. Por isso é muito importante na vida do cristão. E a gente sempre está fortalecido em Jesus Cristo, irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas, irmãos, eu quero também encerrar com o Senhor Jesus, creio que em nome do Senhor Jesus, que eu já tenho falado, vai continuar falando, os irmãos sabem que tudo vai se cumprindo através da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, não é? E a gente vai prestar atenção, tudo que Deus ensina na casa de Deus é para nós guardar, não é? Guardar para divertir a igreja. Quando eu falo em igreja, eu não falo somente aqui dentro. Claro que quem está ouvindo a mensagem hoje aqui é nós que estamos aqui. Pode ser que alguém de outro lugar aí, de outra igreja, esteja também falando o mesmo assunto, porque Deus é aquele que fala da maneira que Ele quer. Mas esta palavra serve para a igreja, todas as igrejas que estão espalhadas no mundo inteiro, conforme diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, irmãos, Deus gostava muito de ensinar por parábola. Até porque a parábola era para revelar o que ele estava falando espiritual para o povo que estava natural. Porque tinha muita gente que vivia ou estava natural, como nós também, antes de ser crente em Cristo, nós vivíamos aqui com um povo natural, sem compreender as coisas de cima. E Jesus, ele queria, de toda forma, a vontade de Jesus era que, de toda forma, o povo aprendesse a palavra de Deus, como hoje também. Então, Jesus pegava muitas parábolas para ensinar até chegar ao alcance do conhecimento daquele pecador, porque ele queria tratar espiritualmente para dentro daquele povo. Então, nós vamos ver isso em várias parábolas, mas a parábola do trigo e do joio, esta parábola, ela se refere muito a um grande ensinamento, irmãos, para dentro da igreja. Quando Jesus fala esta palavra, ele está falando para dentro da igreja mesmo, para os cristãos dentro da igreja. Graças a Deus, né, irmãos? Lá, nós somos um grupo que não somos tão grandes, somos pequenos aqui, não é, irmãos? Como Betel, mas
em outros lugares da nossa igreja mesmo, tem 200, 300, 400, 5 mil membros, tem muito. Chegasse lá na igreja Coreia do Sul, uma das igrejas maiores que tem no mundo aí, secreto, então você já vê milhares de crentes ali dentro. Não é? Como também em outras congregações maiores, de outras sedes maiores. Então, a igreja, irmãos, ela tem, que já foi falado essa noite, espelhar-se mesmo claramente pela Bíblia. A fonte da gente é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus é a palavra. Então, hoje eu falei no seu coração que Deus, Jesus Cristo, irmãos, nós, aqui na terra, precisamos de que o crente está bem alimentado com a palavra de Deus. Nós precisamos, e saber dos outros dias que estão vivendo. Porque este corpo, ele só se alimenta, irmãos, de arroz, feijão, carne, isso assim. Isso é somente para dar sustentabilidade dele se pôr de pé, continuar de pé. Porque se ele parar de se alimentar, não der mais fome, vontade de se alimentar mais, e ele for, e vai chegando o dia, ele vai ficando mais em pé, não vai aguentando mais, daqui a pouco ele vai ficando sentado, daqui a pouco vai saber da vida de agora ele está melhor, ele diz a família não está melhor, aí daqui a pouco agora só está mais deitado, aí daqui a pouco ele não está mais falando bem baixinho, aí daqui a pouco a voz vai embora, e aí vai desfalecendo este corpo aqui em força por causa de alimento que está precisando. E eu fico observando, irmãos, que nós temos Espírito que Deus nos deu, soprou em nós. Mas esse Espírito que está dentro de nós, no dia de hoje, ele se alimenta, irmãos, com o Espírito de Deus fortalecendo o nosso Espírito. E quando o cristão ele não dá lugar para que o Espírito de Deus alimente o seu Espírito, esse crente termina desfalecendo. Ele vai desfalecendo, alguém vê ele, bom dia, boa tarde, como é que vai? Ele está falando, mas espiritual ele está bem ficando longe de Deus, com aquele pastor que eu falei para você aqui. Por falta de quê? Mas o Espírito Santo ele não queria alimentar, queria e quer. Mas ele tem que ter lugar, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo alimentar o nosso espírito, e aí se nós estivermos bem alimentados com o Espírito de Deus em nós, aí vem a doença, esse corpo aqui pode até desfalecer, mas dentro de você, quando você pergunta ao crente, como é que você vai, meu irmão? Ele diz, eu vou bem com Jesus Cristo. Mesmo até doendo, mas ele diz, eu vou bem com Jesus, porque o Espírito está bem alimentado. Mas, esta palavra que Deus deu aqui, eu vou ser bem rápido, esta palavra, a parábola, ele dá uma palavra mostrando que dentro da igreja, ou do templo do Senhor Jesus Cristo, vai haver, sempre vai haver. Não adianta nem nós quebra-cabeça, aqui não, porque estou falando para você, mas em igrejas maiores, de 50, 100 membros, o obreiro da igreja, ele tem que ter muita maturidade. Maturidade que eu estou dizendo, irmãos, é oração, busca da palavra, pedindo a Deus muita orientação da parte de Deus, porque ele sempre vai encontrar trigo e joio. E ele tem que estar bem preparado, não ele, mas o Espírito Santo preparando o Espírito que está dentro dele, para ser ter um bom suporte e entendendo a palavra do Senhor, porque sempre encontramos isto e vai encontrar isto. E não adianta. Agora, que a igreja tem que ter cuidado, cada um de nós, para nós ser trigo e não joio. Porque nós não queremos ser joio, nós queremos ser trigo. E os irmãos já sabem, eu vou ser bem rápido nesta palavra, que ele diz assim, porque lhe propôs outra parábola dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então nós sabemos que isso aqui é o reino de Deus. A boa semente hoje simboliza a palavra de Cristo em nós. E quando nós deixamos a palavra de Deus entrar em nós, com certeza, irmãos, nós vamos se transformar também em uma boa semente para dar bom fruto para os outros que nos ouvem, que estão ao nosso redor, com certeza, porque temos uma boa palavra. Ou então recebemos a palavra de Deus no nosso campo também, que pode ser simbolizado no nosso coração, no nosso espírito, diante de Deus. E Jesus tratou esta palavra
orientando com muito cuidado. No versículo 25, e no versículo 24, ele diz assim: mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Os irmãos sabem que o inimigo, irmãos, quando ele semeia uma semente, ele não fica, ele semeia e sai. Jesus aplica a palavra dele no nosso coração. Todos os dias que nós estamos na casa de Deus, o Espírito Santo sempre nos manda uma boa semente, uma boa palavra. Só que mesmo assim nós temos que ter cuidado, atento ao sair daqui da igreja, do templo, da onde nós aprendemos a palavra de Deus, porque o adversário, ele não está satisfeito de forma nenhuma, nem com eu, nem com você que estamos aqui. Porque a vontade do inimigo é que você não consiga chegar aonde tem uma boa semente. Porque o inimigo sabe que você é fortalecido e o inimigo é enfraquecido. Quando nós assim recebemos a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado. Porque quando nós saímos, a vontade dele é de apagar a semente, ou arrancar a semente que você aprendeu da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso bem claro. A palavra é: não durma. Ouviu a palavra, leu a Bíblia, aprendeu o ensinamento de Cristo, aí Jesus diz agora para nós: não durma. Porque quando nós dormimos, se ouvir aqui é dormir, é desperceber daquilo que você aprendeu. Desperceber daquilo que você aprendeu. Alguém pode vir, um ser humano, mas ele sendo um amalcimento, e esse mesmo ser humano, ele pode abrir a boca e semear na mente de uma pessoa, e se a pessoa não tiver atento ao que aprendeu, alguém pode semear uma semente de mar, e ela pode descer ao coração daquele que ouviu, e pode realmente, irmão, começar a crescer junto. O joio e o trigo dentro de uma pessoa. Antigamente achava que isso é pecado, mas porque alguém disse que não é pecado, ele já está dizendo: eu sou crente, mas eu acho que isto não é pecado mais, porque tal pessoa também prega nova e diz que não é pecado. Então ela começou a já estar sufocada. A palavra e o joio ao mesmo tempo dentro de um crente, e ele vai terminar dentro do templo da igreja, dentro da casa do Senhor, mas ele vai estar sufocado. Ele vai estar crescendo como joio. O joio, irmãos, é um tipo de pessoas que é aquele tipo de crente. Escuta uma coisa: aquele tipo de crente que ele não aceita mais palavra, que ele não aceita mais o que está na Bíblia. Quando o cristão ele não aceita mais o que está na Bíblia, o que está na palavra, o que Deus diz, o que Jesus ensina, ele está na igreja, mas ele agora é joio. Ele agora é joio, mas ele está no meio. Ele está no meio e é joio. Ele está até dizendo glória a Deus, mas não apoia com algumas coisas que a Bíblia diz, e ele está ali, mas para Deus é joio. Para Deus ele é joio, porque ele agora não está mais apoiando mais o que diz a palavra de Deus. E isso vai crescer, e vai crescer junto. E a Bíblia diz que vai crescer junto, e é na onde? Na igreja. Na igreja. E tem uma coisa, e é um perigo. O joio, irmãos, ele é algo que é perigoso para ser arrancado. Até porque, irmão, o joio e o trigo são umas qualidades bem parecidas. Se você observar, é como arroz. O joio é uma plantinha como arroz. Então, se ela cresce junto, irmãos, sabe como é que você pode separar o trigo que Deus falou? Por isso que Deus falou isso para a igreja, que Cristo para a igreja aprender, e os demais que somos nós aprender, é o cuidado que tem que ter aí. Porque, olha, o crente sem joio, ele pode ser distinto do crente.
Às vezes ele fala até com crente, mas dentro dele não apoia o que diz a Bíblia. Ele pode até parecer, e às vezes parecer de encaminhar o outro e dizer assim, mas tem uma coisa, o negócio é sério. Até porque o joio e o trigo, irmãos, só se separa joio e trigo, você sabe como? Eu mesmo, hoje, se fosse para eu separar joio e trigo, que Deus ensinou, mostrando na palavra, lá, aqueles pezinhos lá, eu não separaria. Eu não tinha como separar ele, porque eu não ia conhecer. Só que tem um jeito muito importante de você separar o joio do trigo. Estou indo um pouquinho rápido, moço. Então, o joio do trigo, só tem um jeito. É você pegar, quem já pegou, trabalhou com bombom, aquela peneirona, né? Aí você pega e dá uma sacudida para cima assim. Então, a única forma mais fácil de você separar o joio do trigo, e tão parecido que é se você pegar o seco e colocar na peneira. E quando estiver ventando, você sacode. E na proporção que você sacode, o joio sai todinho e só fica o trigo. Mas por que? Os irmãos já sabem. Porque trigo só tem palha. O trigo só tem miolhozinho, nem arroz. Mas o joio, ele só tem palha. Então sacudiu, o vento tira da peneira e só fica o trigo, porque tem cimento. Eu fico pensando nesta palavra que Deus deu, que ele compara um crente sem o Espírito Santo. Deus compara um crente sem a cimento. Ele é um crente palha. É bem fácil dele ser levado pelo vento. Bateu no crente, que ele é joio, pois é fácil dele ser levado. O trigo não, tem cimento. Então por isso que é bem fácil. E quem colhe o joio, dessa forma será fácil. Agora, vendo o joio, aí pega ele com a mão, só tem um que faz pelo peito, porque é Jesus. Ou então, lá na frente vocês vão ver que tem um que vai fazer a separação. E isso é um perigo. E outra coisa, irmãos, o joio, ele é tremendo. Ele parece, você pode pegar no pé e arrancar, e de repente também, ele pode também, ele vir junto com o trigo. Até porque os irmãos já sabem muito bem, já trabalharam muito, como nós trabalhamos, o milho, o capim. O capim não parece tanto com o milho, mas tem um porém. A raiz do capim, ele entranha na raiz do milho. E eu sempre, toda vez que eu estou trabalhando, que eu vejo isso, eu me lembro das palavras que Jesus Cristo ensinou para nós. Quantas vezes eu já peguei o pé de milho por causa de não ter experiência melhor, tivesse só cortado um pouquinho o capim e deixado o milho lá. Porque muitas vezes você pega, quando você puxa com a mão, aí a raiz do capim está tão ligada com o milho quando tu puxa bem. Sabe o que Deus também ensina muito isso para a igreja? É que às vezes, irmãos, é um grande perigo. Por isso que o joio, e nem de parecer, o joio se entranha no meio da igreja do Senhor, que é trigo. Ele fica entranhado muitas vezes, parece, mas não é. Mas também é um pouco difícil de arrancá-lo. Até porque ele pode estar entranhado e não só. Por exemplo, às vezes uma família pode ter 3 crentes de uma família ou de uma casa. E às vezes por questão de agora entrar na contramão da palavra, se tornar joio. E por se tornar joio, ele entra agora numa posição, irmãos, que não aceita mais a palavra. E aí o pastor, muito experiente, muito com a graça de Deus que vai guiando ele, vai dando orientação a ele, ele para, vê as palavras que Deus ensinou e ele começa a parar, ensina a palavra e começa a ter paciência de dizer: ô joio, fica aí, eu vou te deixar aí, já bateu coisa, tu vai ouvir palavra, mas eu não vou poder te arrancar não, porque às vezes, irmãos, acontece de no meio daquela raiz ter mais alguém entranhado, que é trigo. Às vezes pode ser trigo, e por causa de arrancar de supetão o joio, aí até o trigo é trigo, mas está um pouco meio fraco. Aí vem aquele adoecimento e dizer assim: então eu vou ficar mais não, também não. E às vezes até cada trigo ainda, mas não suportou, e aí pode vir com raiz e tudo e
sem prejuízo. E Deus ensina esta palavra, bem ensinado para que nós aprenda cada dia a lidar. Não é apoiar o erro, mas é nós orar e nós levar a mensagem do Evangelho. Então, os irmãos entenderam que parece demais. E tem que esperar, porque vai ter um. Mas não seja joio, seja trigo. Não seja trigo. Então, por isso que ele diz assim, ó, no versículo 26, diz assim, ó: e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Isso aqui é tremendo, né? A vez está um bocado e vai crescendo todo junto, mas de repente a mãe diz: rapaz, como foi que a mãe deu o filho dessa forma, rapaz? E agora pegou a direção, era tão crente, louvava, adorava, glorificava, exaltava a Deus. E agora o que foi? Sabe o quê? O inimigo semeou. Semeou uma semente e ele deu lugar à semente e a semente pá. Quando entrou, agora tirou a direção de Cristo da vida e agora ficou aquele crente leviano, como se diz a palavra. É leviano. Aí quando o cego viu, disse: mas Senhor, observamos aqui assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27 diz assim, ó: e o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? Eu não estou entendendo nada. O Senhor plantou uma boa semente. Eu vi, Senhor, a semente era boa. E por que agora tem erva diferente? Agora tem joio. Agora tem algo diferente sobre o teu semente. Então a palavra de Deus foi: e ele lhe disse, versículo 28, e ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E o servo lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então veja bem, ele viu, olhou e disse: não pode. O Senhor plantou boa semente, porque tem mau semente aqui no campo, já cresceu tudo junto. Jesus disse: olha, o inimigo semeou. Você viu, irmãos, que é um perigo nosso mundo, por isso que a gente tem que ser crente, orar. Não porque somos fortes, nós vamos ser fortes, coisa nenhuma. Até porque nós temos que saber que nós temos feito do barro. Jesus veio primeiro o homem do barro para saber que ele é barro. Ele pode ter anel no dedo, ele pode ter intelectual, ele pode falar até uma, ele pode ser ele, como ele tem que se lembrar: sou barro. Sou barro. E quando ele se lembrar, ele tem medo de: eu sou barro, de barro quebra. Porque tudo que é de barro quebra. Então o homem, por mais que ele é ousado, ele tem que saber: sou barro. Eu sou barro e eu tenho que ter cuidado para eu estar bem nas mãos de Deus, porque senão eu me quebro. Então observamos que ele diz assim: tu dá uma ordem aí para nós arrancarmos? Jesus disse: ele não vai saber arrancar. Esse servo não vai conseguir arrancar. Parece demais e vai destruir tudo, porque ele vai arrancar o trigo, e o trigo não precisa. Irmãos, Deus ama o crente que é trigo. E o crente que é trigo, já foi falado aqui, ele vai morar no céu, num lugar de glória. Só vai falar que ele é trigo em Cristo Jesus. E você vai ver, irmãos, que esta palavra, ele disse assim: vamos arrancá-lo. O versículo de número 29 diz assim: porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Não arranque, não dá certo. Se você for arrancar, não vai dar certo. Agora, aguarde, porque tem alguém que sabe separar o trigo do meio do joio. E o que eu acho interessante, irmãos, que ele vai colher o joio para o fogo, porque joio é palha. E se é palha e não tem cimento, então só serve para ser queimado. Então, você já observou, irmão? Por isso que a igreja, o irmão, a irmã, nunca nós deve olhar para desmantelar. Não é? Para quem vive no mundo, eu sou crente, pinta a bola, faz do jeito que quer, mas a igreja que é trigo não pode querer apoiar o joio, dizer: eu vou
imitar o joio. Não imite joio, porque se imitar joio vai pro fogo. Né, irmão? Não tem pra onde. Naquele dia, irmão, joio vai pro fogo. Trigo vai para o celeiro de Cristo. Então, por isso que a igreja de Cristo somos nós temos que navegar olhando para a Bíblia, pedindo a Deus misericórdia e ajuda do céu, para nós andar pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque quando Jesus disse assim, não arranque. Você quer ver uma coisa? Eu não vou dar esta palavra para você. Mas o que foi que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, versículo 3 e 4? Vocês sabem. O que aconteceu foi que Jesus aplicou a boa palavra em quem? Em Adão. Está lá em Gênesis 3 e 4. Pegando esse gancho aí. E você vai ver que ele aplicou a boa palavra. Jesus disse, olha, da árvore que está no meu jardim, não coma. Porque se comer, vai morrer. E quando Deus disse isto, aplicou o quê? Uma boa semente. Mas o que é? Olha, irmão, Adão cochilou, Eva cochilava. E quando cochilou um pouquinho, falando na vida espiritual, perdeu o sentido do que Jesus disse, do que Deus disse. Imediatamente a serpente usada pelo inimigo disse, certamente tu não morre, tu vai ficar sábia. Apagou a boa semente e agora entrou a mau semente. E aplicou e deu certo, não errou, caiu. Adão caiu, Eva caiu, caiu Eva, caiu Adão e caiu por causa de queimou. E tem mais uma coisa, o que me chama a atenção é que Eva, a mulher, no texto lá de Gênesis, você vai dizer que ela explica, e ainda explica para o inimigo, e ainda diz assim, foi Deus que falou. Abriu a boca, ele com consciência, quer dizer, é Deus que falou. Ela estava consciente, mas quando viu a voz do inimigo, usando a serpente, ela falou e ela mesmo caiu. Adão mesmo caiu. Então viu que o inimigo é sério. Nós temos que estar atentos o que diz a voz do Espírito Santo sobre nós, para nós não se confundirmos com a voz do adversário. A voz do adversário, irmãos, ela é séria. Então ela pode trazer assim uma mexida muito grande, mas também pode ser uma queda muito grande. Nós vemos que foi o que aconteceu com Adão, imediatamente ele se jogou assim mesmo. Isso acontece. Muitas das vezes eu fico pensando assim, meu Deus, quantas vezes eu já ouvi assim, ó, eu quero ouvir um bom culto. Bom culto que eu vejo a palavra de Deus. Quando ela não ouvia, a mulher diz, mas rapaz, tu soubesse o que aconteceu com ele. Aí eu boto a mão na cabeça dela assim, e eu digo assim, meu Jesus, o culto tão bom que teve ontem. Deus falou profundamente com Jesus Cristo, ainda está aqui plantado no meu coração. Eu estou lembrando da palavra todo dia. E meu Deus, como foi? Mas irmão, não é foi que aconteceu isso. O irmão de meu Jesus amado. Isso percebeu a palavra do inimigo aplicando. Então, irmãos, eu finalizar, nesta noite não seja cuidado com você de forma nenhuma. Porém, ele me disse, não, para que não acolher o joio, não arranque também o trigo com ele. Versículo 30, para eu finalizar, diz, deixai crescer ambos juntos, até a seca. Por isso, na igreja, sempre vai ter trigo e vai ter joio. Não tem plano rebanho, não tem não. Mas não tem jeito. Estou falando que aqui todo mundo tem. Graças a Deus está ficando falando. Mas vai aí, igreja negociada. Vai. É joio e trigo que está dentro da casa. Não tem para onde correr. Já não despeja. Deixa crescer ambos juntos. Mas nunca queira você ser joio. Seja trigo. Não que vai ser trigo, mas eu vou lutar. Eu ser trigo. Porque joio vai passar por uma situação séria. Não é? Vai ser sofrimento, viu, meu povo? Então, até a seca. E por ocasião da seca, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quem é que não quer ir para o celeiro? Nós queremos ir para onde está Jesus Cristo. Já foi falado aqui, lugar de descanso, lugar de paz, lugar de honra.
Irmãos, vai ser muito triste aquele cristão que ele engrossar o pescoço e disser, eu vou caminhar assim, eu vou fazer assim, e ele tornar joelho, irmão, a parte dele vai ser o fogo. Não é nós que falamos que é coisa séria. O irmão falou aqui, eu estava atento aqui. Ele dizendo, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Isso é só para alertar as igrejas de Jesus Cristo na terra. Porque a igreja que somos nós, irmão, nós vamos enfrentar uns ataques, até Deus arrebatar a igreja, nós vamos enfrentar uns ataques de guerra. Mesmo que não seja assim tão junto, mas nós vamos ver, ocorrendo. E isso também pode agravar, né, irmãos? De uma forma grande até alimento para nós, petróleo, tudo isso pode ocorrer e começar a apertar dentro do Brasil. E observamos também uma coisa: guerra sobre guerra, não tem olhar na Bíblia. Agora tem uma coisa, meus irmãos, quando você lê Apocalipse, você vai observar uma coisa: o que a igreja de Jesus Cristo não pode, mas tem que ser trigo mesmo. Para Deus, quando tocar a buzina, a igreja de Jesus Cristo, que é trigo, suba para a glória celestial. Porque quem for, joio vai ficar. E uma coisa que eu vou dizer aos irmãos: olha, a maior guerra que vai acontecer já havia dizer, pode se tornar uma segunda guerra mundial. Se Deus não colocar a mão no meio, porque vai, como disse nosso irmão, vai entrando país sobre país, e país sobre país vai crescendo. Então isso é um perigo muito grande, mas a mão de Deus está, eu creio, abençoando a sua igreja aqui na terra. Agora, pedimos a Deus para nós não enfrentar a guerra que está lá em Apocalipse, aonde, se Deus quiser, a igreja verdadeira de Cristo vai estar com Jesus Cristo no céu. Porque a pior guerra vai ser aquela guerra aonde a Bíblia diz que o povo de Israel vão passar 7 meses enterrando cadáver. Irmão, um dia enterrando cadáver é muita coisa. Agora imagine o povo de Israel vai enfrentar uma luta tão grande, porque Deus tem compromisso com Israel, e Israel não vai se quebrar agora nem tão cedo. Israel só vai se quebrar, sabe quando? Depois da grande tribulação, depois quando Deus arrebatar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai arrebatar a igreja de Jesus, está lá em Apocalipse. Depois que Ele arrebatar a sua igreja, a igreja do Senhor, que somos nós, se assim permanecemos firmes, vamos estar lá 7 anos com Jesus Cristo. 3 anos e meio que o povo vai gritar aqui e dizer: esse governo é o que nós queríamos, aqui tem paz, aqui tem o que nós queríamos. Mas tem uma coisa: depois dos 3 anos e meio vai ser um aperto tão grande, vai vir um perguntado maior do que o que está acontecendo, que diz que a carne do povo vai se largando. A carne do povo vai se largando, peito, carne vai descendo de tanta chaga, e não tem no mundo quem dê jeito de forma nenhuma. Isso vai estar já no período que é onde vai começar a morrer gente. A igreja não está aqui, viu, irmãos? A igreja não está aqui. A Bíblia relata isso, que a igreja não vai estar aqui, vai estar na glória, no período de 3 anos e meio que tiver, que entrar 3 anos e meio, vai entrar o sofrimento aqui na terra que nunca no mundo ninguém viu. E a Bíblia diz que vai morrer tanta gente, irmão, que vai ser 7 meses o povo de Israel enterrando cadáver. Não vai ser cemitério, não, irmão? Aí para o dedão não subir, ele sai cavando onde tiver, caindo, cada só buraco que coloca dentro, cada só buraco que coloca dentro, porque são 7. E aí é onde está travado uma guerra maior do mundo, que a igreja de Jesus não está aqui. Lá em Apocalipse, nós estudamos isso aqui, nós vemos isso aqui. Não vai estar aqui a igreja do Senhor, vai estar na glória de Deus. Isso vai ser a maior guerra, que é a guerra, sabe o quê? Gog e Magog. Você vai observar que quando aí os dois entrar, aí vai ser, mundial mesmo, a igreja está lá, gente gritando, gente correndo, isso vai ser não tem paz na rua, uma coisa séria. Se o pecador entendesse isso numa praça, caía de joelho e entregava a vida a Jesus Cristo. Isso é muito sério. Vai ser quando Gog e Magog entrar, e eles aí entrar sério, vai ser aí aonde Jesus Cristo vai descer, quando está entrando em 7 anos. É uma guerra tão grande que daí Jesus vai descer com quem? Entrou 7 anos, está entrando 7 anos. O povo não se acabou, Israel está de pé. Vai ser quando Jesus vier em sua glória, e a Bíblia diz que ele vai vir lentamente.
Ele não vai vir agora, que nem agora não. Porque a Bíblia diz que agora vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e sai do Ocidente. Então, rápido, só vai subir sal. Mas na segunda volta, quando ele vier, com a igreja de Jesus, que ele vier para salvar Israel, vai ser o Israel, vai dizer assim, verdadeiramente era o Messias. E é onde eles estão travados em guerra, Gog e Magog, é onde ele vai vir com a igreja. Que é a igreja? Nós que estamos lá, Isaac, Abraão, Ana, Sara, vai descer tudo distribuído nessa terra. Primeiro lugar que Jesus resolveu o problema, a Bíblia diz que vai ser no Monte das Oliveiras. Ele vai vir com a igreja. Eu quero vir no meio, irmão, você também. E você vai vir uma grande anjo, uma grande multidão de anjos, Jesus no meio, e quando chegar no Monte das Oliveiras, ele vai plantar o pé no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar o pé com a igreja de Jesus Cristo reunida, ele vai acabar com os inimigos de Israel. A guerra travada de Gog e Magog, ele vai destruir o quê? Um assopro da sua boca, diz a palavra do Senhor. Ele vai dar um assopro e todos os inimigos de Israel serão consumidos, e aonde Israel entrega a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser irmão. Muita gente vai se Deus em Cristo abençoe sua igreja, ajude o seu povo, ajude a cada um de nós, que nós permaneça firme e fiel diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orando para Jesus, em pé, orando uns pelos outros, para Deus ir fortalecendo a nossa fé e nossa comunhão com Jesus. Que Deus em Cristo abençoe esta igreja, nessa noite do Senhor, e o nosso irmão Gilberto vai casar o trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus. Amém, amado igreja. Diz a Bíblia: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, né? Glória a Jesus. Jesus estaremos de escape da ira de Deus, né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, convido a igreja para ficar em pé. E nesta oração, unimos o nosso pastor, a cirurgiada, também o irmão presbítero Daniel, sua esposa, a esposa do irmão Diácono José também, né? Está cirurgiada, para que Deus venha abençoar e assim toda a igreja. Amém? Oração final já com o nosso presbítero João. Amados, assim vamos orar, em nome do Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, neste momento glorioso e eterno, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo louvor, meu Deus, por cada um que aqui chegou nesta noite, Pai, continua abençoando também aqueles que estão em casa, que estão doentes, Senhor, que estão enfermos, Senhor, que tuas mãos potentes vá até lá, Senhor, cuidando de cada um, curando as enfermidades, recuperando cada um, Senhor, da glória. E eu creio, Pai, que brevemente vou estar aqui na casa, agradecendo e glorificando o teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, uma noite de paz e um dia na tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para todos os irmãos, em nome de Jesus.